Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do nosso Conexões Raras. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, eu, Lindenberg Salmito, estarei apresentando mais um episódio para falar um pouco aqui dos nossos diagnósticos raros. Embora, como você sempre sabe, né, a gente recebe o diagnóstico raro, mas existe vida pós-diagnóstico. E hoje nós vamos explorar o universo da esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela, uma doença neuromuscular rara e desafiadora. Para nos guiar nessa jornada, temos o prazer de receber Florence Tupinambá, que ao longo desse episódio compartilhará conosco seu profundo conhecimento sobre ela, desde os sintomas e diagnóstico até as opções de tratamento disponíveis. Além disso, Florence nos contará sobre o trabalho vital da Associação Procura da Ela, os desafios enfrentados na busca por recursos e apoio e como a comunidade pode se envolver para fazer a diferença na vida daqueles que estão afetados por essa condição. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, também aqui ficam os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores desse projeto social, que é a Takeda, a Alnyla, a PTC Terapêuticas e a Fredan. A todos vocês também a nossa gratidão, né, de coração aqui, a todos vocês que nos acompanham tanto pelo YouTube, como pelo Spotify, como qualquer outra rede social que nós estamos propagando este programa. E eu já quero pedir a você, compartilha, curte, se inscreve, divulga, porque você sabe que quanto mais conhecimento nós estivermos espalhando nesse mundo de raros, cada vez mais rápido vem um diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce é qualidade de vida. A nossa convidada especial para esse episódio de hoje no nosso programa Conexões Raras, como eu já disse, é a Florence Tupinambá, uma dedicada fisioterapeuta com uma vasta experiência em doenças raras e neuromusculares. Atualmente, ela coordena a empresa Bioneuro, onde lidera uma equipe comprometida com a reabilitação e o bem-estar dos pacientes. Além de seu papel na Bioneuro, Florence é uma membra ativa e representante da Associação Procura da Ela no Ceará, uma organização que desempenha um papel vital no suporte a pacientes com esclerose lateral amiotrófica, a ela. E na promoção também, ela participa na promoção de pesquisas para a cura dessa condição desafiadora. A sua dedicação profissional e pessoal à causa da ela a torna uma líder respeitada na comunidade e o seu trabalho incansável continua a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, desde já quero chamar ela aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Doutora Florence, é com você. Queria que você descrevesse um pouco aí da sua expectativa para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo gostoso sobre esse assunto tão importante. Olá, é um prazer estar aqui participando desse momento com vocês, trocando esse conhecimento que é de suma importância, principalmente para esse público específico que é o paciente de esclerose lateral amiotrófica, que tanto sofre com a dificuldade de informação, né? Então, hoje eu acho que vai ser de suma importância para a gente passar cada vez mais informação para as famílias, para os pacientes e até mesmo para os profissionais. Quanto mais profissionais capacitados nós tivermos na atuação a esse modelo de paciente, melhores resultados a gente vai ter, que a busca incansável é voltada para isso, é levar a qualidade de vida, né? E o restabelecimento psicossocial desses pacientes também. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser uma conversa bem abrangente, bem esclarecedora, e todos aqueles que estão nos acompanhando vão perceber isso claramente, né? Porque realmente, embora seja uma condição rara, uma condição mas a gente já percebe pela própria divulgação na mídia, pela própria reportagem, que já tem muito assunto sobre isso, mas eu tenho certeza que diante daquilo que você sabe, nós vamos ainda sair daqui com a mente ainda mais esclarecida sobre esse assunto. E aí mandaram para a gente algumas perguntas, né? Algumas coisas. E a primeira delas, que é justamente para tirar essa dúvida, traz para nós aí uma explicação sobre o que é a esclerose lateral amiotrófica e como ela afeta o nosso corpo e mais, quais são os sintomas? A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença desmielizante. Então, o que é isso? Quando a gente fala da apresentação do neurônio, ele tem uma bainha que recobre o corpo dele. Então, a esclerose é como se essa bainha que recobre o corpo e que ajuda na disseminar a informação, ela fosse se desfazendo, ela fosse se perdendo e se desprendendo, tá? E quanto mais
essa bainha, que é a bainha de melina, vai se degenerando, mais rápido a perca de informação, mais dificultoso a informação para chegar no seu ponto alto. Então, nós temos dois tipos de lesão: lesão do cérebro até o músculo e também da informação aferente do músculo para o cérebro, né? E aí, essa perca gera o quê? Um dos primeiros sintomas que os pacientes chegam, eu já atuo com essa doença há 8 anos, né? O primeiro paciente que veio para mim, eu ainda atendo essa paciente, e eu fui, dentro de pesquisas que a gente participa também, e de relatos, um dos primeiros relatos é: eu penso no movimento que eu quero fazer e eu não consigo realizar. O corpo vai, a cabeça elabora, mas o corpo não responde. E esse é um dos primeiros sintomas que esse público começa a sentir, né? É tentar realizar o movimento e não sentir que o corpo não tem essa resposta. Outro sintoma clássico que se apresenta no paciente de esclerose lateral amiotrófica é a perca da fala, porque quando a gente fala de ela, há subtipos, tá? Há variantes. Nós temos lesão do neurônio motor inferior, que acomete mais a função de membros, mais a perca da força muscular em membros. Nós temos lesão bulbar, onde vai acometer mais o trato respiratório e também de deglutição, então, função de via aérea superior. Quem tem essa lesão a nível bulbar, essa característica, ela já vai perdendo a fonética, ela já vai começando a ter uma dificuldade de deglutir, né? Então, isso são os primeiros sintomas que aí entra o processo de alerta do paciente. E aí a gente começa na busca de compreender o porquê isso está acontecendo. Às vezes eu sento para conversar com os pacientes, começa uma busca desalinhada para gerar um alinhamento, porque ninguém pensa inicialmente no neuro. Quando a perca de força de membros inferiores ou de membros superiores, ou a dificuldade de preensão, ou dores associadas que geram enrijecimento na função dos membros, a primeira coisa que o paciente pensa é em ir atrás ou do clínico geral ou do traumato ortopedista, né? E aí começa a investigação até chegar no neurologista. E a mesma coisa, a dificuldade de deglutir, ou a fala se perdendo. Vão logo em outros médicos, até mesmo no otorrinolaringologista, para começar um processo de investigação até passar por uma sequência e chegar no neuro. Então, temos esses primeiros sintomas dentro de subtipos de ela, né? Ela bulbar, ela do neurônio inferior, ela de lesão cervical, torácica. Então, a partir desse princípio, aí que a gente começa a realizar uma série de exames voltados para o fechamento diagnóstico, visto que, quando a gente fala de diagnóstico de ela, a gente tem um padrão para gerar esse diagnóstico. O que seria esse padrão? De 8 meses a 1 ano e meio, justamente por ter muitos sintomas associados a outras doenças. Então, a investigação é muito mais profunda, até por conta da necessidade de subtipos que há em esclerose lateral amiotrófica, né? Até a gente conseguir fechar esse diagnóstico. E, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, não têm esse tempo de espera, né? E até gerar o fechamento diagnóstico já é tarde demais. Me tira uma dúvida, já que você falando aí do diagnóstico, eu trabalho também, eu tenho aqui em casa, a gente tem alguns pacientes, tanto a esposa como o filho tem diagnóstico raro, mas em outra área. A gente trabalha muito essa questão de descobrir, né? Quando a gente descobre o diagnóstico, a gente entra num período de luto, uma dificuldade de aceitação, aquelas questões todas. E com a questão da ela, né? Você falou aí que há muita comparação com outros diagnósticos. Mas para definir esse diagnóstico, até você chegar a esse período, essa dificuldade, que a gente gosta de tratar muito o diagnóstico, não só um diagnóstico único ou individualizado, mas um diagnóstico familiar, porque afeta toda a família. Como é que se faz mesmo para bater a tecla? E se tem nome de exames? Quais são os nomes de exames? E qual é a importância nessa questão do diagnóstico precoce também? Se dá para descobrir já de uma forma bem precoce, se já aponta algumas coisas assim específicas?
Eu vou dar um exemplo, vou iniciar essa pergunta com um exemplo que aconteceu comigo hoje. Hoje eu atendi uma senhora, fiz uma avaliação dela, de 67 anos. Ela estava com diagnóstico de Parkinson há 3 anos. Esse ano, ela foi em outro centro, por conta de evolução de outras características de quadros sintomatológicos dela. E nesse centro, ela foi diagnosticada, mas ainda com uma interrogação, tá? Com ela. E quando ela veio hoje para ser avaliada por mim, ela veio com todos os exames, que aí eu vou citar agora os exames principais, só que tinha muito claro, dentro das sintomatologias, um exame que abre muito essa visão, se realmente está muito mais perto de ser ela, além da tomografia e da ressonância magnética, nós temos um exame que é eletroneuromiografia. É um exame dolorido, mas ele é indispensável, principalmente para ser realizado de 6 em 6 meses, logo nos primeiros anos, só para a gente ver, eu como fisioterapeuta, tá? Eu consigo detectar aonde está com a eletroneuromiografia, aonde é que está vindo o caminho da lesão. Como a gente pega grandes grupos musculares para gerar a estimulação e ver se tem resposta do músculo, quando o paciente faz de 6 em 6 meses esse exame, seja para fechar um diagnóstico, ou seja para acompanhamento, eu consigo analisar como é que está vindo a perca dele, pelo histórico desses resultados. Então, primeiro ponto, quais são os exames principais hoje, especificamente para ela? Né? Eletroneuromiografia, tomografia, ressonância e um importantíssimo, que é a videoscopia da deglutição. Esse exame também a gente consegue constatar se esse paciente ele já está tendo percas importantes a nível de deglutição e algum grau de disfagia. Isso a gente já associa, junto com a eletroneuromiografia, se pode ser uma provável ela bulbar, se o diagnóstico está como provável paciente de ela. E a gente vai, pela tomografia também, desassociando de alguns padrões encefálicos criados a outras doenças neuronais, tá? O cérebro do parkinsoniano, ele é um cérebro muito claro de ser analisado dentro da perca dele, dentro do acúmulo de líquido, dentro do espaçamento neural, tá? Da massa craniana, o que no paciente de ela isso não vai acontecer, entendeu? E a gente consegue ir associando a isso. Só que, como eu citei anteriormente, tem essa demora para fechar um diagnóstico por conta de outras doenças patológicas associadas. Uma delas é a. Ai, meu Deus, agora esqueci o nome da doença. E é uma lesão que gera a mesma causa e consequência da ela, tá? Só que ela não tem uma perca tão rápida como pode ocasionar na ela. A gente recebeu uma pergunta aqui, tratando desse bate-papo e das duas perguntas anteriores. A gente recebeu uma pergunta aqui de um dos nossos participantes, que ele está bem querendo mergulhar nessa questão do diagnóstico e na questão da família. Olha o que diz a pergunta, né? Diz assim: como é que ela afeta a vida diária dos pacientes e suas famílias e que tipo de suporte é necessário para ajudar os pacientes a lidar com esse diagnóstico? Você citou isso até na pergunta anterior, né? A questão da junção da família. Realmente, o impacto da doença, da informação para a família é muito grande, além do paciente, tá? Voltando a falar do meu histórico de paciente. Quando o paciente vem aqui para a gente realizar uma avaliação, é indispensável que algum familiar que faça parte dessa rede de apoio esteja do lado. Ele não pode vir sozinho. Por que eu falo isso? Porque às vezes os pacientes vêm com cuidadores associados, né? Ah, o meu filho não pode vir, a minha filha não pode vir, meu marido não pode vir, ou algum familiar que esteja fazendo parte da rede de apoio, e aí a paciente vem, ou o paciente vem acompanhado de alguém,
de algum cuidador, de algum técnico de enfermagem, algo do tipo. A família, eu fazia parte do grupo e fui atrás de pesquisar em outros grupos, até da Federal de Natal, onde eles têm um programa excelente para esse acompanhamento familiar também, tá? Porque o ponto principal hoje para esse paciente se manter evoluindo e estável é a base familiar e esse controle emocional. Todos os pacientes que eu perdi, eu já atendi e avaliei mais de 30 pacientes de esclerose lateral amiotrófica nesses 8 anos que eu estou atuando diretamente, tá? Fora os que eu avaliei no grupo da Universidade Federal daqui, que antes da pandemia foi feito um programa que já existe em vários outros locais do Brasil, onde esse programa é de avaliação continuada do paciente neuromuscular. Então, de 3 em 3 meses, esse paciente vem para ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe, nós temos o acompanhamento psicológico, onde o psicólogo vai fazer um atendimento grupal com a família, tá? E fazer com que haja a compreensão da doença, porque o que acomete? A primeira coisa que a família, quando recebe um diagnóstico ou uma prévia do diagnóstico faz, é gerar uma pesquisa no Google, né? E essa questão de pesquisar é um pouco complexo, porque a gente tira a individualidade do paciente. Todo paciente ele é único. Não significa o que está descrito dentro da sua pesquisa na internet é que vai acontecer com o paciente que é o seu familiar. E uma coisa muito importante é que quando a primeira coisa que você coloca qual a temática para pesquisar no Google, além de colocar diagnóstico, tratamento, eles já estimam o tempo de vida daquela pessoa, né? Então, assim, a minha primeira paciente, que foi há 7 anos atrás, ela ainda está comigo. E a perspectiva de vida dela era de 2 anos. Então, assim, a gente se baseia no individualismo, na individualidade do paciente, nas características sociais que ele recobre, e essas características sociais está o acompanhamento e a associação da família. Tanto a nível, cada profissional tem que manter contato e fazer a família compreender o seu papel e fazer a família também compreender o passo a passo do que pode acontecer ou não com aquele paciente que tem a doença. Quanto maiores informações essa família tiver, mais preparada emocionalmente ela vai estar e também mais preparada para saber quais medidas ela pode tomar, tanto em postura quanto em tentar auxiliar o paciente, né? Porque o paciente pode ter um engasgo, o paciente pode ter algum tipo de outra dificuldade a nível físico, que a gente já tem que trabalhar com a prevenção para poder conseguir minimizar a evolução da doença. Porque se a gente não trabalha, eu até falo para meus pacientes e para os familiares deles, vocês vão se tornar investigadores, tá? Por quê? Vocês vão começar a investigar e a observar melhor cada alteração ou cada dificuldade que vai aparecendo. E aí a gente vai observar a dificuldade e já vai gerar estratégia. Então, eu preciso que vocês sejam estrategistas e consigam analisar o contexto para a gente melhorar e dar cada vez mais qualidade de vida. Então, que estratégia? Aí eu estou notando que ele está puxando mais a perna e agora está se apoiando na parede para conseguir ir do quarto para o banheiro ou do quarto para a sala. Qual seria a estratégia? Vamos colocar um corrimão para ele não fazer um esforço maior a nível físico, porque isso aqui gera esforço de membro superior, de tríceps. Eu gerando esse esforço maior, ele pode ter uma perca maior de posicionar, de organização do corpo, ele pode ter desequilíbrios maiores, e se eu colocar uma rampa alinhada ao quadril dele, um corrimão alinhado ao quadril dele, ele vai conseguir se deslocar sem gerar um esforço maior e manter a função. Porque a nossa busca é manter a função, sempre manter a função. O paciente não pode parar de forma alguma. Se o paciente para,
Se o paciente, como eu já escutei, doutor, eu vou me dar um mês de alta. Tudo bem. Eu explico para ele tudo que pode acarretar e ele está ciente, a família está ciente. Nesse um mês de alta, ele quis ficar relax, porque emocionalmente ele não estava bem, né? Ele estava se sentindo sobrecarregado, começou novamente uma série de exames e tudo. Nesse um mês de alta, ele aumentou a 40% a mais a dificuldade dele de mobilidade. Então, o paciente não pode parar. E com isso, a gente precisa do pilar da família, né? Do pilar multiprofissional, do pilar medicamentoso e reestruturar essa função. E a família, como a pergunta foi, faz parte dessa função. Então, eu preciso que essa família esteja bem informada, eu preciso que essa família compreenda toda a função para poder saber aonde ela vai atuar e o que ela vai realmente, qual é o papel dela perante aquele paciente. Observando a sua fala e a respeito aí da sua paciente de 7 anos, já mudou um pouco o meu conceito a respeito disso, né? Porque as experiências que eu tive com pacientes de ela foi algo muito devastador e a senhora transmitindo aí já está trazendo para nós uma esperança, tanto para mim quanto para aqueles que estão nos assistindo agora, nos ouvindo pelo Spotify, já saber que não é uma coisa, porque realmente, como a senhora disse, a gente vai para o Google, a gente vai buscar algumas ferramentas que realmente geram um medo, geram um susto grande, e às vezes a gente transmite isso de uma forma inadequada. Então é necessário mesmo que a gente mergulhe no conhecimento e ajude, né? Porque nós, familiares, estamos diretamente com essas pessoas. Um dos pontos que a senhora tocou muito bem aí também é a questão da equipe multidisciplinar. E aqui tem uma pergunta que deixaram para nós sobre essa questão da equipe de profissionais. Quais são os profissionais de saúde que compõem a equipe de cuidado de um paciente com ela? E como é que é realizado o acompanhamento a longo prazo desses pacientes? Eu vou apresentar o que é padrão ouro para todo paciente, tá? Como eu já disse hoje, graças a Deus, temos várias equipes no Brasil todo. Uma das principais é na Unifesp, tá? Esse acompanhamento gratuito, né, pelo governo. Temos uma equipe maravilhosa em Natal. A gente está em busca de reimplementar. Eu fui para Natal, conheci a equipe de Natal, o programa que eles fazem dentro da Federal de lá. Aqui, o médico responsável pela Federal daqui, e a gente iniciou a implementação na Federal daqui, só que infelizmente teve que parar por conta da pandemia, e estamos tentando fazer essa retomada, mas o padrão ouro seria esse paciente ter um acompanhamento trimestral, tá? Fora as terapias que tem que fazer semanalmente, ele tem um acompanhamento avaliativo trimestral da equipe multidisciplinar. Então, quem faz parte da equipe? Além do neurologista, nós temos hoje que ter uma pneumologista, porque nós já temos portarias há anos pelo SUS que todo paciente com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, ele precisa da utilização do equipamento de nível pressórico, então ele tem esse direito, tudo bem? E aí, quem é a melhor pedida para análise é o pneumologista. Mesmo esse paciente não tendo paciente bulbar, que é o acometimento primordial, é a função respiratória, se ele for de ELA familiar, digamos, e é um subtipo de ELA muito mais, entre aspas, tranquilo, tá? De evolução mais branda, mais leve. E eu conheci pacientes de ELA familiar com 10 anos já de ELA, diagnosticado, tá? E eles só tiveram perca de membros inferiores, só a dificuldade de deambular. Então, pneumologista, a físio, fonoaudiólogo, tá? Nutricionista, de suma importância, porque ter a função. Quando a gente cita, né, que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro, isso é uma realidade. Tudo que você come gera uma intervenção direta na sua função neural. Então, você é o que você come? Sim. Se você quer ter uma vida mais sadia, não só metabolicamente falando, mas quando a gente fala de lesões neurodegenerativas, a gente precisa ter uma nutrição adequada. Eu não vou entrar
E aí eu não sou a nutricionista, né? Mas dentro da minha perspectiva profissional, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, que graças a Deus a gente tem aqui na clínica, a gente tem que levar muito isso em consideração, porque eu preciso estar em parceria direta com todos esses profissionais, mas principalmente com o nutricionista, porque se esse paciente ganha mais massa gorda e perde e está perdendo direto massa magra, eu não vou ter uma resposta de excelência na fisioterapia. Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento trimestral, porque eu preciso estar alinhado com cada um desses profissionais para a gente conseguir minimizar a evolução, né? Outro profissional que em alguns locais tem em abundância e outros não. Falando do Ceará, temos essa dificuldade, terapeuta ocupacional. Por que o terapeuta ocupacional? Que precisa estar nesse meio. Por uma questão de órteses e próteses, que a fisioterapia também trabalha, mas são os auxiliadores. Na hora que o paciente tem dificuldade de comer, de segurar numa colher, o que a gente vai reestruturar para auxiliar? O terapeuta ocupacional é que vai estar diretamente ligada às dificuldades dentro das atividades de vida dele. Então, ele vai estar criando estratégias e associando a hora do banho, a hora de se alimentar, a pentear um cabelo, a se vestir, se arrumar. Então, o terapeuta ocupacional tem que fazer parte dessa equipe, mas a gente tem uma dificuldade grande de profissionais de terapeutas ocupacionais nessa área. Enfermeiro, assistente social, porque a assistente social e o psicólogo, eles estão em contato direto com a família. Tá? E o educador físico. Tem um programa da Rede Star, a Rede Star ela não atende pacientes, eles só diagnosticam. Para mim, hoje, é uma das melhores redes para fechar diagnóstico de paciente com ela é o SARA, porque eles fazem isso de forma rápida, clara, e com os exames em excelência. Só que eles não tratam, né? Então, eles não têm tratamento para esse público. Só que eles têm um programa, até eles diagnosticarem, eles têm um programa que eles associam também ao educador físico que está participando. E isso é indispensável para o paciente também. É um programa de funcionabilidade. Então, você vê que realmente todo o grupo de saúde tem que estar ali unido para aquele paciente. Tá? Seria o padrão ouro para o atendimento, para o acompanhamento do paciente de ela. E um ponto muito importante é trabalhar com uma equipe multidisciplinar não é dizer assim, ó, você precisa de um fono, de um psicólogo, de um físio, de um PO, e aí você vai fazendo. Não, é a gente se comunicar. Foi o que eu falei para essa paciente hoje. Coloque logo, me envie logo a lista dos profissionais que estão fazendo atendimento em você, e a gente vai montar um grupo para a gente se comunicar e a gente compreender a função do que está acontecendo com você, associado à avaliação que você fez hoje, e a gente está acompanhando isso. Porque se eu não me comunicar com a fonoaudióloga dela, ela está conseguindo gerar deglutição naquele exercício que você está fazendo, eu posso aplicar esse exercício para eu não sobrecarregar, porque eu trabalho com fisioterapia respiratória. Então, eu posso sobrecarregar, se for uma paciente bubar, algum exercício que eu faço para a via aérea superior, na hora que ela vai para a fono analisar que ela está mais cansada na hora de realizar esse outro exercício. Então, assim, a gente precisa ter uma comunicação direta para a gente conseguir estabilizar o paciente. Né? Então, em termos profissionais, esse seria o sonho. Em termos de tática, profissional hoje que vai neurologista, é muito difícil, falando da minha realidade aqui, ok? Aqui em Fortaleza. É muito difícil, às vezes, ele encaminhar para o pneu, só se for uma paciente que esteja com alto grau de dificuldade respiratória. Se não for, ele às vezes não encaminha. Só que a gente precisa dessa comunicação desses dois médicos. Tá? Muitos dos pacientes, eles possuem também algo importantíssimo, a apneia obstrutiva do sono. Se o paciente não dorme, como é que ele vai restabelecer? Com o paciente que já possui alguma dificuldade viária superior e que na hora de dormir ele ronca,
como é que ele vai se restabelecer fisicamente, mentalmente e muitas vezes emocionalmente. Nós, meros saudáveis, vamos colocar assim uma aspa, se a gente não dorme bem, no outro dia a gente não fica super cansado, imagine uma pessoa que já está com uma doença associada e tem uma dificuldade de informação a nível de força muscular e que precisa se resguardar, restabelecer e descansar para poder ter uma função no outro dia muito mais eficaz. Então, por isso que a gente precisa dessa parceria e dessa comunicação. Não é só o paciente ir, é da gente como profissional se comunicar para levar o melhor para o paciente também. A gente que está nesse mundo dos diagnósticos raros, a gente passa por experiências e pegando todo o gancho, tudo aquilo que a senhora está transmitindo para a gente de conhecimento. Eu tive a oportunidade de conhecer uma médica que ela era neuro e foi diagnosticada com ela. E quando ela foi diagnosticada, ela mudou assim completamente a vida dela. Ela era daqui do Ceará, trabalhava aqui no hospital no Ceará, e ela mudou com a família toda para São Paulo, porque os filhos dela já eram médicos no Albert Einstein, lá em São Paulo. E a vida dela mudou completamente, porque lá o tratamento, segundo ela, era bem melhor. E aí, trazendo para essa realidade do que a senhora falou em relação a toda a equipe, a toda essa questão toda, a senhora tem para trazer, tipo, aqui não vai nos gerar uma esperança. A história de algum paciente seu, alguma pessoa que mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com toda, não tendo toda essa diversidade de uma equipe multidisciplinar, mesmo nas dificuldades que nós encontramos aqui no estado do Ceará, que no caso é o seu, a senhora tem alguma história de superação, de que mesmo com tudo isso, houve uma evolução, não sei se eu posso falar assim, evolução, houve uma melhora, e se a senhora puder descrever, contar para nós, porque quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, vai gerar uma expectativa, vai gerar uma qualidade de vida, e até mesmo uma motivação para continuar lutando a respeito disso. A senhora pode contar para a gente? Isso não é clichê. A gente, quando a gente se coloca no lugar do outro, principalmente desses pacientes, a gente vê o quanto que eles são heróis. E realmente, não é clichê, é de bater palma, é de ficar grata pela vida do outro. E assim, eu sou extremamente grata por essa paciente que ainda está comigo, ter me dado essa oportunidade, né, de conhecer mais a esclerose lateral amiotrófica. Por que conhecer mais? Porque quando a gente vai para a faculdade, o que eu acho que é a dificuldade hoje, tá? Quando a gente vai para a faculdade, a gente estuda sobre a esclerose, sim, a gente sabe que existe a doença. Mas por ser uma doença rara, a gente quase não tem contato ou contato nenhum com pacientes desse perfil, né? Na época de estágio. E eu tenho essa característica profissional, que todo paciente que eu pego, eu vou estudar e me aprofundar cada vez mais no caso dele. E perante ela, né, eu entrei nesse mundo, digamos assim. E sou apaixonada por cada um dos meus pacientes. Porque todos me trazem uma história fantástica de superação. Dois, que eu vejo quanto a família é a base de tudo, tá? Felizmente, tem alguns que não têm esse apoio, e felizmente tem outros que são muito abraçados. Isso tudo a gente leva como exemplo. Eu tenho um paciente que é o seu Carlos, ele autoriza eu falar dele também, quem é. Muita gente conhece ele aqui, ele virou eu até brinco com ele é o blogueirinho da Ela, porque ele já está comigo, já tem 6 anos, ele veio quase do mesmo grupo dessa paciente. Eles ainda chegaram a se conhecer em eventos que eu palestrei, né, em alguns locais aqui. E ele tem uma história muito legal, porque ele era do esporte. Então, até hoje, ele é apaixonado pelo time dele, que é o Fortaleza. Frequenta, hoje ele é o coordenador dos cadeirantes do Fortaleza. E
até nos exercícios, a gente nunca deixa de fazer alguns exercícios associados à prática que ele amava fazer. Então, ele ainda coordena um grupo de homens que jogam bola todo final de semana. Ele não sai, ele não. Eu falo que para mim ele é um exemplo, que é porque ele não se deixa parar e ele não se deixa bater. Quem conhece seu Carlos vai conhecer a alegria dele, vai conhecer a felicidade dele que transborda no rosto dele aonde ele chega e a força que ele tem. O seu Carlos chegava no consultório andando. Hoje o seu Carlos é cadeirante. Mas o seu Carlos tem 6 anos de aula. Seu Carlos nunca parou e seu Carlos não para. Seu Carlos tem físio, tem fono, tem nutricionista, tem médico, tem uma estrutura funcional e uma dinâmica de vida que ele mesmo fala, eu não posso parar. Isso é o que me dá o ânimo de todo dia. Então, ele vai fazer a unha dele, ele dá gerou uma dificuldade de se alimentar, mas ele gerou estratégias para isso. Então, tudo que poderia abalar o seu Carlos, ele foi e disse assim: não, doutora, eu não posso, eu tenho que continuar por mim, pelos meus filhos, e é isso que ele faz. Então, para mim, todos os meus pacientes são um exemplo. Essa de 7 anos, para mim, é um exemplo porque hoje ela só se comunica com os olhos, tá? Mas ela busca viver todos os dias. Ela busca a qualidade de vida dela todos os dias. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é não se entregar e saber que ter fé acima de tudo, saber que tem alguém maior, né, à frente de tudo, e dizer que ela quer estar participando ainda da forma que Deus escolheu no momento para ela e o melhor que ela pode ter, né? Então ela também ela conversa, ela descreve uma risada, ela briga, né? E tanto ela quanto seu Carlos, quanto outras pacientes que estão ali buscando a sua qualidade de vida, que os familiares estão junto, buscando a qualidade de vida também, e sendo exemplo para a gente todo mundo. Quando seu Carlos vem aqui na clínica, não tem alguém que não fale assim, meu Deus, como ele é forte, como ele é alegre. Eu falei, é isso mesmo. E é isso que não deixa ele se abater, é isso que deixa ele viver cada vez mais, é isso que deixa ele correr atrás lá do Fortaleza todo jogo, né? E dançar, porque tem jogos que tem banda, né? E eu fui a sensação, doutora, eu fui a sensação, dancei, curti, e eu acho isso fantástico. Que inspiração, né? Que bacana que existem pessoas, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com o diagnóstico, é por isso que a gente fala que existe vida pós-diagnóstico, até para servir de referência para todos nós. E, doutor, aproveitando esse embalo, né, toda essa sua experiência, toda essa sua inteligência, esse seu conhecimento, a gente também sabe que a senhora se engajou em questão da causa, né, da luta, de organizar essa situação. E aí, uma das perguntas que mandaram para nós aqui é se a senhora pode falar um pouquinho a mais, né, falar sobre a Associação Procura da Ela, e como é que ela surgiu, como é que ela foi fundada, qual a sua participação, como é que a senhora mergulhou dentro dessa questão da associação? Bem, a associação ela já tem há muitos anos, né? Ela já tem mais de 10 anos aí vigente, a procura. Como foi que a gente realmente se engajou? Aí por que eu falo a gente? Porque quem fez a parceria foi a Emanuele. A Emanuele é uma enfermeira que faz parte da equipe multidisciplinar, voltada para a busca desses pacientes. A Emanuele, ela é filha de uma paciente de esclerose lateral amiotrófica, então eu conheci a Emanuele por fazer todo um trabalho com a mãe dela, tá? E a Emanuele foi se engajando cada vez mais e ela que foi me puxando, ela foi dizendo, vamos comigo, vem. E para mim é sempre um prazer conhecer mais pessoas, que também é uma rede que gere o Brasil todo. Então, qual é a função da procura? É tentar auxiliar ao máximo os pacientes com as informações necessárias, tá? Tanto para os familiares quanto para os pacientes, porque, como eu disse, a dificuldade de informação é muito complexa. A dificuldade de quando você procura algo a nível de internet, de você gerar uma interpretação
bem mais complexa ainda, a busca de direitos do paciente de esclerose lateral, porque muitos ainda não sabem, a busca de bons profissionais, então procura, ele tem uma lista de profissionais atuantes em todo o Brasil, tá? Então, se aquele profissional for atuante, trabalha diretamente com paciente de esclerose lateral amiotrófica, pode se cadastrar, pode até as pessoas de cada região que são responsáveis no procura e tentar realizar o seu cadastramento, porque as famílias procuram a gente, né? E a gente consegue passar todas as informações e dar todo o suporte necessário de informação àquela família. Outra coisa muito importante que o Procura faz é o empréstimo e doação de materiais para auxiliar essas famílias. Então, tem momentos que tem alguma família que está precisando com urgência de um equipamento de nível pressórico ou de equipamento para tosse, o Procura, se ele tiver lá esse equipamento disponível, ele faz o empréstimo para essa família, né, e essa família consegue ter esse suporte que é indispensável para o paciente, tá, a nível indeterminado, ou até conseguir o seu, seja pelo governo que ceda, pelas leis que regem, né, o paciente de esclerose lateral, ou seja por uma outra via. Ele vai ter aquele equipamento disponível e o Procura consegue auxiliar nessa assistência de empréstimo, né? Então, realmente é uma rede grande, multiprofissional, de apoio às famílias, né? E hoje, quem está aqui à frente do Ceará é a Manuele, que é enfermeira, e eu como fisioterapeuta. Então, a gente consegue auxiliar e dar o suporte para essa família. A Emanuele também, há anos atrás, a primeira reunião que teve foi até aqui na clínica, com algumas famílias que iniciou um grupo, que hoje é um grupo bem grande de WhatsApp, para a gente tentar acolher o máximo de famílias que a gente consiga, para gerar informações adequadas e estar montando um programa de aperfeiçoamento profissional. Então, qual é o meu papel também? Eu trago alguns profissionais que estão atuando diretamente com esse modelo de paciente no Brasil e eu tento trazer eles de forma online ou de forma presencial para ministrar cursos para melhorar a capacitação multiprofissional, tá? Porque não é o tipo de doença que todo profissional sabe atuar. A gente tem pequenas características de abordagens que a gente tem que fazer com esse modelo de paciente e que a gente precisa, como profissional, se aprofundar cada vez mais. E o Procura também, a gente consegue chamar bastante profissional para estar se atualizando nesse sentido, por conta das ações que eles fazem, porque eles também fazem ações online, chamando profissionais para ministrar algum curso ou gerar alguma palestra específica dentro da demanda que aquelas famílias ou que aqueles profissionais precisam. Muito bom mesmo saber de tudo isso e desse desafio. E, na verdade, aqui o tempo passa rápido, a nossa conversa, o bate-papo gostoso, trazer esse conhecimento e a gente aprendendo muito mais sobre ela. Queria lançar aqui para ti a última pergunta nossa. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado junto à associação e como é que a gente pode trazer a sociedade para junto da associação? A Procura ela tem tanto no Instagram, tá? Quanto no Facebook. Então, como hoje nós temos essa rede mais fácil de comunicação, né? De você estar ali participando, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um Facebook, então a gente consegue estar vendo as informações que o próprio Procura coloca para transmitir para os pacientes quanto para os familiares. Então, o primeiro ponto que eu vejo é você se interessar em estudar e compreender melhor sobre a doença. Então, falando de profissional, o profissional que tem um paciente de ELA, procure se aperfeiçoar na dinâmica, na didática de atender um paciente, de ver quais são os princípios, quais são as abordagens adequadas para tomar, e os familiares também entrar nas redes do Procura ou de outras associações que existem no Brasil, voltadas para o paciente dela, e ver
nós temos cartilhas de atendimento, cartilhas de bolso para esse paciente ter, porque quando o paciente desse vai ser internado, muitas vezes ele tem algumas medidas que no hospital não podem ser tomadas. E aí é uma forma preventiva de estar cuidando dele não evoluir, como um excesso de oxigênio, como acoplar o oxigênio num equipamento pressórico. Então, essas medidas, as associações em si, elas já têm cartilhas que o familiar pode ter, né? E o familiar, principalmente, buscar ir atrás dos direitos e deveres que o seu familiar, o paciente que ali está dentro do seu âmbito, da sua casa, precisa, necessita e tem. Porque quanto mais você souber, mais resguardado esse paciente vai ser. Então, a gente precisa que os familiares busquem mais informação e a gente, como profissional atuante, a gente também tem por obrigação passar todas as informações cabidas para a melhor e qualidade de vida dessas famílias e desses pacientes. Em nome de toda a equipe do nosso programa Conexões Raras e dos espectadores, nós gostaríamos de expressar, doutora, o nosso sincero agradecimento pela senhora ter compartilhado seu conhecimento e a experiência conosco nesse episódio. E antes de encerrarmos este episódio especial, gostaria de pedir suas considerações finais. Qual a mensagem, né? Quais as mensagens que a senhora gostaria de deixar para aqueles que estão lidando com ela, os seus cuidadores e a todos aqueles que desejam apoiar a causa? Primeiro, não parem jamais, tá? Primeira entrega que você faz é da sua mente. Você tem um poder de tudo. Então, tenha fé, é o primeiro ponto. E não parem. Eu vou repousar, porque se eu repousar, pode melhorar algo físico em mim. Não, se movimente. Movimento é vida, tá? Mas movimento é vida, movimento também é prudência. Seja prudente. Trabalhe dentro dos seus limites e não tenha medo da doença. Isso eu falei hoje. Não tenha medo da doença, tá? Tenha fé. Hoje nós temos muitas pesquisas que estão se aprofundando cada vez mais para paciente de esclerose lateral amiotrófica. Então, se dedique a cuidar da sua saúde sem cobrança, para não atingir o seu emocional, e procure, dentro do tempo hábil, sem também extrapolar níveis de ansiedade ou de querer resultados, retorno rápido. E sim, trabalhe dentro das suas limitações, se movimentando com fé, tranquilidade e trazendo benefício mental, tranquilidade mental, porque as coisas vão acontecer de forma tranquila e você vai estar útil, você vai estar se movimentando e você vai estar trabalhando dentro da sua saúde, não extrapolando isso. Doutora Florence, muito obrigado mesmo pela sua contribuição aqui, brilhantou o nosso programa Conexões Raras. Tenho certeza que vai ser pedido novamente outra oportunidade, as pessoas elas vão estar escrevendo aí nos nossos comentários, vão estar procurando a gente para outros momentos, porque tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi ministrado nesse momento, nessa nossa conversa, foi realmente muito esclarecedor. Então fica aqui a nossa gratidão, tanto pela equipe do programa Conexões Raras, como por todos os nossos espectadores que vão se expressar de alguma forma aí nos comentários ou comunicando com a gente mais tarde, declarando aí que realmente essa conversa foi muito bacana mesmo. Nossa gratidão, nossa compreensão, que a senhora continue se dedicando, porque a sua dedicação, a forma como a senhora transmite, a forma como a senhora descreve, isso enche os nossos olhos e nos dá motivação ainda para continuar. Muito obrigado mesmo pela sua participação, por ter aqui junto conosco, viu? E como tudo que é bom, passa rápido. A senhora quer falar alguma coisa? Não, agradecendo demais também essas portas que vocês estão abrindo para os profissionais, que isso é de suma importância, viu? Muito obrigada e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. E, como tudo passa rápido, chegamos a mais um final do nosso programa Conexões Raras, dedicado à esclerose lateral amiotrófica, mais conhecido como ela, e agradecemos mais uma vez profundamente à doutora Florence por compartilhar o seu conhecimento profundo e as suas experiências
pessoais conosco, e também queremos agradecer aos nossos apoiadores sociais que fazem com que esse programa continue, que esse programa seja transmitido, que é a Takeda, a Alnaila, a PTC Terapêutica e a FEDAN. Esperamos que as histórias compartilhadas hoje tenham inspirado você a se engajar na causa da ela e a apoiar aqueles que vivem com essa condição todos os dias. Juntos podemos fazer uma diferença significativa. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, fica aqui o meu muito obrigado e o seu apoio contínuo por nos assistir, por nos colaborar, por compartilhar, por estar todo o tempo aqui conosco. Muito obrigado mesmo. E que possamos nos ver no próximo episódio de Conexões Raras. Então, fica aqui o meu abraço, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.